Olá, graça e paz, seus lindos. Chegamos para a terceira aula do nosso primeiro módulo do curso Vivendo pela Graça. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que até certo ponto gerou muita polêmica entre muitas pessoas, que é o livro do universo. Você já ouviu falar sobre o livro do universo? Uma das literaturas mais antigas da história da humanidade? Pois é, nós vamos falar sobre o livro do universo. Antes de eu falar a respeito do livro, como que chegou ao meu conhecimento esse livro? Na minha primeira viagem ao Estado de Israel, ou seja, ao país Israel, eu tive contato com alguns rabinos. Dentre eles, tem um rabino, o Salo, que eu gosto muito, que se tornou meu amigo. Ele me falou a respeito de algumas literaturas sagradas do povo hebreu e que nós não tínhamos acesso. Até então, porque o cristianismo greco-romano, de certa forma, tentou esconder essa literatura durante muito tempo. É exatamente isso, ok? Para que nós não tivéssemos acesso. Só que o seguinte, essa literatura hoje, nós já temos o acesso a ela e nos traz, na realidade, respostas para grandes mistérios e questões que nós carregamos durante muitos anos, de repente por toda a nossa vida, ok? Eu, principalmente, até mesmo como cristão, como pastor, tinha algumas dúvidas e esse livro acabou me trazendo uma revelação clara, principalmente do Eu Sou Todo-Poderoso, sobre a criação do universo, sobre a criação dos seres universais, sobre a criação do homem e principalmente sobre os princípios eternos a qual o reino de Deus foi estabelecido. Toninho, que livro é esse? É o livro do universo, também chamado como Gênesis de Melquisedeque, ok? Toninho, onde eu vou ter esse livro? Não se preocupe. Assim que você assistir essa aula, esse livro já vai estar liberado para você lê-lo, porque você vai ter uma boa base de leitura com ele, para que a gente possa caminhar juntos nos nossos próximos estudos aqui, beleza? Então, nossa terceira aula de hoje, aqui do curso Vivendo pela Graça, nós vamos falar sobre o livro do universo, também conhecido como Gênesis de Melquisedeque. Ok? Vamos lá. Esse livro ele se tornou de fato uma escritura sagrada e falado que era sagrado no mundo todo, porque foram achadas cópias entre a década de 40 e durante a década de 50, né, a década passada, no Mar Morto, ali os manuscritos de Qumran, que todo mundo deve ter ouvido falar sobre os manuscritos de Qumran, perto ali do Mar Morto, no deserto de Israel, onde foram encontrados em cavernas. Eu não vou contar a história aqui para você, porque você acha essa história na internet. Se você quiser buscar essa história, você vai encontrar. Entre as escrituras que foram achadas ali, estava ali os manuscritos de Melquisedeque, o Gênesis de Melquisedeque, também chamado o livro do universo. Quem escreveu esse livro foi Melquisedeque, de acordo com Abraão, né? Que existe um outro livro chamado Livro de Melquisedeque, que Abraão escreveu e conta do momento em que ele teve o encontro com Melquisedeque, ok? E aí Abraão diz que esse livro foi revelado por Deus a Melquisedeque, ok? Essas cópias que foram encontradas, elas foram compiladas pelos essênios, era uma comunidade sacerdotal, né? Segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, para você ter essa informação. Guarda muito bem, ordem sacerdotal de Melquisedeque, quase ninguém fala sobre isso, né? Então a gente vai ter uma informação muito mais clara a respeito desse assunto. Eu vou falar sobre os essênios nas próximas aulas, porque eles também têm um papel fundamental na construção da nossa fé em Jesus Cristo, ok? Existiam 3 classes sacerdotais no período de Jesus Cristo: fariseus, saduceus e os essênios. Não se fala quase dos essênios, mas eles têm um papel fundamental na construção da igreja de Jesus Cristo, ok? Este livro de Melquisedeque, o Gênesis de Melquisedeque, perdão, o livro do universo, ele fala sobre toda a criação do universo e o propósito de Elohim em compartilhar os benefícios desse reino com os seus seres criados, os seres criados por ele. Não existia terra ainda, tá gente? Isso aqui não existia terra ainda. Toninho está pegando base num livro que não está na Bíblia. É uma escritura sagrada, ok? Para os hebreus. Não só o Gênesis de Melquisedeque, existem outros livros também da cultura judaica, hebraica, que são muito importantes
até mesmo com um contexto histórico, para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse relacionamento entre Deus, os seres criados por Ele, inclusive o homem. Ok? Esse livro foi escrito pelo rei Melquisedeque. Ele era rei de Salém, ele era sacerdote de Elohim e também amigo do patriarca Abraão. Ok? O que o escritor de Hebreus fala a respeito de Melquisedeque? Fala-se pouco de Melquisedeque nas escrituras bíblicas, ok? Hebreus 7, 1-4 diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça. Melquisedeque é rei de justiça, essa é a interpretação do nome dele. E depois também rei de Salém, o rei que é rei de paz. Salém é paz, ok? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Não é o meu objetivo falar de dízimo aqui agora, ok? Não é o meu objetivo. Meu objetivo é falar a respeito de Melquisedeque. Existem teólogos, existem mestres em escrituras que dizem que Melquisedeque era Jesus Cristo. Eu não estou afirmando isso, ok? É uma hipótese, ok? Baseado nesse texto de Hebreus capítulo 7, versículos de 1-4. Existem outros que dizem que era Sem, filho de Noé, e teve o nome mudado. Ele se tornou um rei e sacerdote, né, seguindo o legado aí do seu pai Noé, levando o nome de Elohim como Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, ok? Mas também não posso afirmar isso para você, porque eu não tenho nenhuma base. O importante aqui é que Melquisedeque foi um homem muito próximo de Deus, era um sacerdote que caminhava segundo os princípios de Deus, tanto que ele tinha dois atributos no nome dele, ok? Justiça e paz. Rei de Salém, rei de paz, ok? Melquisedeque, justiça, rei de justiça. Justiça e paz, ok? Que nós falamos na aula anterior. Gênesis 14, 18, 20 é a primeira aparição de Melquisedeque, ok? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, ok? Fala do encontro de Abraão com o rei de Salém, com o rei da paz, com Melquisedeque, o rei de justiça. Havia uma ligação entre os dois e havia uma sintonia pela ação de Deus na vida de cada um, tanto de Abraão quanto de Melquisedeque. Como eu disse aqui, eu vou liberar para vocês também o livro de Melquisedeque, escrito por Abraão. Abraão conta um pouco a história de Melquisedeque e fala a respeito no final do livro que Melquisedeque entregou para ele, que é o livro do universo, e perdura até hoje com o povo hebreu. Mas por que isso não está na Torá? Por que isso que os judeus não trabalham isso? Daqui a pouquinho a gente fala a respeito disso, ok? Até mesmo porque a religião judaica hoje é muito baseada pelo sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico, ok? Que veio depois da lei dada a Deus por Moisés, ok? Entendimento de Melquisedeque, livro de Melquisedeque, quem escreveu foi Abraão, que não é o livro, preste atenção, não confunda, tá? Não é o livro do universo. O livro do universo, quem escreveu foi Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo aqui, o rei de justiça, o rei de paz. Ok? Ele escreveu e entregou um livro a Abraão. Abraão contou em um outro livro, chamado Livro de Melquisedeque, o encontro dele, conta um pouco da história de Melquisedeque, conta o encontro dele com Melquisedeque, e tem uma história muito interessante, que você vai ligar um livro no outro e você vai compreender de forma muito mais clara o plano, o projeto de Deus, e principalmente esse lado amoroso. O que mais me chamou a atenção no livro de Melquisedeque, lembra do pai, do filho pródigo, da parábola de Jesus sobre o filho pródigo?
aquele pai amoroso, que o filho vem querendo ser um empregado e o pai diz, não, você é meu filho, você toma o lugar de filho, você vai ter honra de filho. O mesmo que falou para o filho mais velho, só que o filho mais velho não aproveitava isso. Ele morava dentro da casa, tinha o governo de tudo, porque o pai diz, tudo que é meu é seu, e ele não aproveitava, ok? Essa mesma visão de pai amoroso, que abraça todos os filhos, não importa o que os filhos fizeram, mas quando o filho retorna e reconhece a paternidade dele, tem tudo diante dele, é a mesma visão que Melquisedeque trouxe desse pai, ok, para Deus. Melquisedeque e Jesus Cristo, qual é a ligação de um com o outro? Hebreus 5,6 diz o seguinte, como também diz no outro lugar. Que no outro lugar é esse? Salmo 110, versículo 4, Salmo de Davi, beleza? Salmo 110, versículo 4, é um Salmo de Davi. Diz o seguinte, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi conhecia essa história, Davi conhecia Melquisedeque, Davi conhecia essa escritura, porque era uma escritura sagrada do povo hebreu, que durante muito tempo ficou escondida da gente, durante muito tempo ficou como um mistério para a gente. E como eu disse, traz informações riquíssimas, valiosíssimas para a gente poder entender mais sobre esse plano de Deus. Então havia uma ligação, houve uma ligação de Jesus Cristo, Rei de paz, Rei de justiça, ok? Lembra dos 3 atributos? Justiça, paz e alegria. E exatamente por isso, essa era a ligação de Melquisedeque com Jesus Cristo. Paz e justiça. Foi isso que Jesus veio trazer para as nossas vidas, para os nossos dias. Então entenda que a ordem sacerdotal de Jesus Cristo não foi levítica, araônica, não. Foi segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Mesmo não sendo citado pelos mestres de teologia, Melquisedeque tem um papel fundamental na história da humanidade, ok? Por isso que Jesus foi apresentado como um membro da sua ordem sacerdotal, ok? Bom, o livro do universo, Gênesis e Melquisedeque, este livro apresenta a Deus com as suas características marcantes, como eu disse aqui. Paz, justiça, alegria e a sua essência, o amor. É uma chave poderosa para encontrar respostas que o sistema religioso atualmente não vai trazer para você. Olha só, não se assuste se você comentar sobre esse livro, sobre os textos, sobre a originalidade dele, sobre a seriedade dele com pessoas que não conhecem. Se elas não conhecem, não adianta, vão falar, isso é heresia. Eu sempre digo o seguinte, uma heresia é quando você discorda de alguém. Então, tudo pode ser heresia se você discordar de tudo, ok? Existem pessoas que vão discordar muito do que eu estou falando aqui, ok? Mas eu tenho vivido, na realidade, uma revelação clara. Porque é o seguinte, os livros que foram para as escrituras sagradas que nós temos como a Bíblia, foram os livros que Deus escolheu porque revela Jesus. Olha só, eu vou pedir para você ler completamente o livro de Melquisedeque para ver se você, o livro do universo e o livro de Abraão, para ver se você não encontra Jesus Cristo de uma forma muito clara nesses dois livros. Ok? Eu desafio você a isso para o seu crescimento, ok? Agora, você quer uma informação que vai mexer com você? Moisés usou o livro do universo, escrito por Melquisedeque, para escrever Gênesis. Ele precisava de escrituras para o povo judeu, ok? É de onde vem a Torá, onde vem o Pentateuco, ok? Então tudo começou com a leitura e um resumo, na realidade. Moisés fez um resumo, porém ele fez segundo o que ele precisava viver junto com o povo de Israel, ok? A gente precisa analisar o contexto histórico, o contexto cultural que eles viviam naquela época, e existem coisas, na realidade, que eu creio que Moisés colocou, principalmente em Gênesis, em Êxodo, que precisava colocar por causa da situação daquele momento, porque o povinho de Israel naquela época era um povinho muito complicado, ok? Não estou tirando nenhuma credibilidade de Gênesis, de Êxodo, acredito em tudo. Eu estou dizendo que de repente regras foram colocadas ali para o povo judeu viver bem naquela época, ok? Principalmente quando se fala a respeito de leis, eu vou falar um pouco mais à frente a respeito disso. As leis judaicas, as leis de Moisés, que são chamadas, ela tem muito de um código chamado Hammurabi. Nós vamos falar sobre isso. Deus me deu, não, mas já existiam essas leis num código chamado Código de Hammurabi, que era um rei antigo,
ok? Que nós vamos falar nas aulas mais à frente a respeito disso. Então Moisés usou o livro do universo, escrito por Melquisedeque, para escrever parte de Gênesis, ok? Toninho, aonde você encontrou essas informações? Minhas viagens, pesquisas, principalmente a sítios arqueológicos, junto com mestres preparados para me passar. Enquanto o pessoal queria fazer foto, queria fazer turismo, eu queria aprender, ok? Isso foi uma grande chave para mim poder estar fazendo esse estudo com vocês hoje aqui. Então eu vou deixar uma tarefinha, falei bastante aqui do livro do universo, o Gênesis de Melquisedeque, eu vou deixar uma tarefinha, já estou liberando o livro para você, e você vai ler ou ouvir, né? Se você fez o teste representacional, se você é visual, você vai ler. Se você fez o teste representacional e viu que você é auditivo, você ouça. Toninho, mas como é que eu vou ouvir esse livro? Simples. Você que usa Android, tem um aplicativo, no Play Store você pode procurar, chamado arroba mesmo, né? @voz, leia em voz alta. A gente esqueci o nome, é arroba, né? @voz, leia em voz alta. Escreve desse jeito que vai aparecer, é um íconezinho com megafonezinho. Você pode baixar, que lá vai ter as instruções de como você coloca o livro lá dentro e ele vai ler o livro para você. Ok? Então tá dada a tarefa. Não assista a próxima aula sem antes ler ou ouvir os 2 primeiros capítulos do livro do universo, o Gênesis de Melquisedeque. Espero que isso esteja abrindo de certa forma o seu entendimento, a sua mente e preparando cada vez mais o seu coração e a sua mente para você entender como viver pela graça. Isso tem tudo a ver. Se você entender o início, você vai entender o meio e vai compreender o fim. Você precisa viver essa graça maravilhosa de Deus. Mas só vai entender isso se você compreender o amor de Deus. E nós estamos chegando exatamente no estudo para que você entenda de forma poderosa esse amor de Deus. Fim da terceira aula. Te aguardo na próxima aula e continue vivendo pela graça. Valeu!